CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. O futuro e o nada. Capítulo 1. Vamos ler o Evangelho para fazer a prece inicial dos estudos. Como é o capítulo 6, o Cristo Consolador. Item 5. A vinda do Espírito de verdade. Como em tempos passados, entre os extraviados filhos de Israel, venho trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como a minha palavra em tempos passados, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grandioso, que faz a planta germinar e as ondas se levantarem. Revelei a doutrina divina como um ceifeiro, juntei em feixes o bem espalhado na humanidade e disse: vinde a mim, vós todos que sofreis. Porém, os homens ingratos se afastaram do caminho largo e reto que conduz ao reino de meu Pai e se extraviaram nos ásperos e estreitos caminhos da impiedade. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, Ele quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, isto é, mortos segundo a carne, porquanto a morte não existe, sejais socorridos, e que não mais a voz dos profetas e dos apóstolos, mas a voz daqueles que não estão mais na terra, seja ouvida para vos bradar. Orai e acreditai, pois a morte é a ressurreição, e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Embalados nestas palavras, Jesus, estamos aqui reunidos para compreender melhor a vida futura. Pedimos então a tua inspiração, pois falastes bem quando aqui estiveste junto a nós. Inspira-nos, ajuda-nos de onde estiver, porque vamos falar, Jesus, do Espírito imortal, da vida futura, para onde iremos. Permita que os nossos benfeitores nos ajudem em teu nome. O professor José Jorge, patrono desse estudo, o altivo, diretor da nossa casa, os irmãos e as irmãs queridas que dirigem esta casa de amor, em nome desse sentimento, o amor, do nosso amor. Pedimos a devida permissão a esses guias, a Ti, Jesus, e acima de tudo a Deus, para iniciarmos os estudos da manhã de hoje, em torno do livro Céu e Inferno. Que assim seja. Então, muito bem, vamos dar continuidade ao capítulo 1, que fala do futuro e o nada. O item 6. Está com o livro aí, Guilherme? Item 6. Não, Livro dos Espíritos foi terça-feira de manhã. Terça de manhã estudamos o Livro dos Espíritos. Hoje de manhã, na quarta de manhã, terça de manhã estudamos o Livro dos Espíritos e a Gênese. Hoje nós já estudamos o Livro dos Médiuns, às 8, de 8 às 9, e agora de 9 às 10, o livro Céu e Inferno. Então vamos lá. Hã? O Céu e Inferno não. Pode-se, além disso, item 6, fazer aí a seguinte objeção. Esta está falando aqui sobre o futuro e o nada. Todas as gotas de água tiradas do oceano se assemelham e têm propriedades idênticas.
como as partes de um mesmo todo. Por que as almas, se elas são tiradas do grande oceano da inteligência universal, se parecem tão pouco? É que no item anterior nós tínhamos falando e está falando das doutrinas materialistas. E a doutrina que trata da alma retornar ao todo, que dizendo que é o mesmo princípio do materialismo. Aí ele fez a comparação. Se você tirar a água do oceano, a gota d'água, o princípio é o mesmo, tudo é água. A mesma fórmula. Se a gente veio de um todo e vai voltar para o todo, por que a gente é tão diferente? Entendeu? O raciocínio de Kardec. Kardec é muito lógico, muito claro. Por que a gente é tão diferente? Se a gente veio do mesmo e vamos voltar para o mesmo. A gente voltaria para o mesmo se fosse todo mundo igualzinho. Mas não é. Quer dizer, essa doutrina, o futuro não existe. Ele é nulo. Por que as almas, se elas são tiradas do grande oceano da inteligência universal, se parecem tão pouco? Por que o gênio ao lado da estupidez, as mais sublimes virtudes ao lado dos vícios mais ignóbeis, a bondade, a doçura, a mansuetude ao lado da maldade, da crueldade, da barbárie? Não é assim? Os homens não são assim, tão diferentes? Mas então, de onde vêm as qualidades inatas? Espera aí, desculpem. A bondade. Como as partes de um todo homogêneo podem ser tão diferentes uma das outras? Disse-á que é pela educação que as modifica. Mas então, de onde vêm as qualidades inatas, as inteligências precoces, os instintos bons e maus, independentes de toda a educação? E frequentemente tão pouco em harmonia com os meios em que se desenvolveram. Está fazendo uma pergunta, está fazendo a gente pensar. Né? No Livro dos Espíritos trata dessa teoria, de que a gente volta ao todo. A educação, sem dúvida alguma, modifica as qualidades intelectuais e morais da alma. Mas aqui se apresenta uma outra dificuldade. Quem dá à alma a educação para fazê-la progredir? Outras almas que por sua origem comum não devem ser mais adiantadas? E depois, aliás, para que esse melhoramento, para que tantos esforços para adquirir talentos e virtudes, para que trabalhar o progresso da humanidade, se tudo isso deverá se sepultar e se perder no oceano infinito, sem proveito para o futuro de cada um? Valeria o mesmo ficar o que se é, selvagem ou não, beber, comer, dormir tranquilamente sem se tornar espírito. Por outro lado, a alma, reentrando no todo universal, de onde havia saído, após haver progredido durante a vida, ali coloca um elemento mais perfeito, de onde se conclui que esse todo deve, com o tempo, achar-se profundamente modificado e melhorado. Como então acontece que dali saiam incessantemente almas ignorantes e perversas? Então ele está dizendo o contrário, que essa teoria é absurda e para a gente raciocinar. Ela estava bem em voga na época de Kardec. Que a explicação da nossa vida aqui, da alma humana, a alma existe algo além do corpo. Nas aulas passadas a gente estudou do niilismo, que é o materialismo. A gente falou de Comte, tem Nietzsche, tem vários autores iluministas que trazem, o iluminismo veio um pouquinho antes da doutrina espírita, que traz essas teorias, várias teorias materialistas. Com a queda do absolutismo, o regime absolutista, que era o rei podia tudo,
Então teve a Revolução Francesa. E o regime absolutista foi destruído. Então, a gente tinha 3 estados na França. 3 estados. A França tinha o clero, né, o rei, o clero e o povão, que era o terceiro estado. O rei era a nobreza. Então você tinha a nobreza, o clero e o terceiro estado, que era o povo. As coisas estavam difíceis lá para o rei da época, que era o Luís XIV. Não vou contar aqui a história da Revolução Francesa. Há todo um movimento, a dívida que a França estava mergulhada, tinha vindo da Guerra dos 7 Anos com a Inglaterra. A França mandou soldados para os Estados Unidos para a independência americana. E ali então começa a revolta. Todo mundo pagava imposto, menos. Só o terceiro estado pagava imposto, trabalhava para pagar imposto. A nobreza e o clero não pagavam impostos e era quem mais gastava. E houve então a revolta. O Luís XIV, ele estava vendo que a coisa estava ficando difícil, ele ficou com medo, ele tenta se ajeitar. Faz uma reunião, ele convoca o povo, convoca o terceiro estado, a nobreza e o clero, para a nobreza e o clero pagar impostos também, que eles não pagavam. Eles não concordaram. Eu vou pagar imposto para quê? Eles queriam continuar se dando bem. Aí ele dissolve lá a reunião, mas o povo, né, que representava o povo, o terceiro estado, não saiu da reunião, queria a solução. A partir dali se desenrola toda a Revolução Francesa. São os sans-culottes que vão lá para a queda da Bastilha. Os culottes. Por que era chamado culotte? Umas coisas interessantes, né? Sans-culottes. Os que não tinham calças. Os sem calça. Por que sem calça? Porque a nobreza se vestiam com aquelas calças justinhas, feito um bermudão, já viu nas antigas? E eles não tinham aquele tipo de calça, eles não tinham dinheiro para comprar aquilo. Então eles chamavam sem calças, era chamado sem calças. Eram eles que trabalhavam. Então teve lá a revolta, enfim. Nessa revolta se expulsa Deus da França. A igreja ficou desacreditada contra o clero. E aí se instaura a república. Aí entra, dali se espalha para toda a Europa, né, essas ideias. Mas que eram ideias lá do iluminismo. Veio com Montesquieu, a ideia dos 3 estados. O que você tem hoje aqui o judiciário, o legislativo e o executivo, vem lá de Montesquieu, vem lá de trás. Então, se instaurou ali na França e dali foi por toda a Europa, às custas de muito sangue, né? Mas vocês vejam, antigamente você não tem mais visconde, barão, você ainda tem nome de rua, né? Barão do Rio Branco, Visconde de Mauá, eram os nobres. Devagarinho isso foi sumindo, ó. Você não tem mais. Então, a igreja ficou sem credibilidade. E surgiram então as doutrinas materialistas para dar as universidades também não explicavam de onde veio o homem, para onde ele iria, o que aconteceria. Estava um caos. No meio desse caos vem a doutrina espírita. Vários materialistas, várias ideias, as ideias contistas de Descartes, enfim, desses autores todos, vem então a doutrina espírita. Uma dessas, para trazer uma resposta sensata ao povo. Vocês vejam que a doutrina não chegou em hora errada, chegou na hora certa. Não podia ser antes,
Não podia ser depois. Ela chega ali naquele momento certo para dar uma resposta e ficar. E várias teorias para explicar, várias, as doutrinas nihilistas que nós vimos na aula passada, e ele continuou com essa, que não sai da minha cabeça. Quando a gente bota uma coisa na cabeça, a ideia, vou falar que doutrina é essa, daqui a pouco ele vai falar o nome aqui, aí vem, meter em psicose na minha cabeça, e não é. Que volta ao todo. Está bem no livro dos Espíritos. Me dá o livro dos Espíritos aí. Tem o livro dos Espíritos aí? Me dá aqui. É a cabeça cansada. Tá. Por isso que o livro dos Espíritos é sempre a base. É sempre a base. Vamos lá. Panteísmo. Puxa. Panteísmo. Está a questão número 14 do livro dos Espíritos. Olha só o que é o panteísmo. É uma dessas doutrinas materialistas. Olha só, Deus é um ser distinto. Eles acreditam em Deus, a doutrina panteísta. Deus é um ser distinto, ou conforme a opinião de alguns, a resultante de todas as forças de Deus é um ser distinto, ou conforme a opinião de alguns, é resultante de todas as forças, de todas as inteligências do universo reunidos. Eles acreditam em Deus, mas não um Deus distinto. Ao que ele responde os Espíritos? Se assim fosse, Deus não existiria, pois seria o efeito e não a causa. Ele não pode ser ao mesmo tempo uma e outra coisa. Deus existe, disso não podeis duvidar, é o essencial. Crede-me, não vades além. Não vos percais no labirinto. Ele vai falar aqui dessa doutrina panteísta. E é exatamente o que ele está dizendo. Ela não é diferente da doutrina materialista, porque ela diz assim, Deus existe sim, mas ele é o resultado de todos nós. Todos nós somos um pedacinho de Deus, como a gota d'água de um oceano. Quando a gente morre, a gente volta para o todo. A gente volta para ser Deus de novo. Mas isso é destituído de lógico. Porque nós somos inteligentes. Então Deus seria uma inteligência muito grande. Mas nós somos imperfeitos. Então Deus também seria imperfeito. Nós somos inconstantes, instáveis. Então Deus seria inconstante e instável. E outra coisa, você não tem culpa de nada do que você fez. Você vai morrer e vai voltar para Deus, para o todo. O que você fez de certo ou de errado. Quem você ama ou deixa de amar. Então, não tem lógica essa doutrina, ela é uma doutrina materialista também. Entendeu, Guilherme? Aí ele continua. Né? Número 7. Nessa doutrina, a fonte universal de inteligência que fornece às almas humanas é independente da divindade, ser superior e distinto, que anima tudo por sua vontade. Não é precisamente o panteísmo. O panteísmo propriamente dito dela difere quando, segundo ele, o princípio universal de vida e de inteligência é o próprio Deus. Deus é ao mesmo tempo espírito e matéria. Todos os seres, todos os corpos da natureza compõem a divindade, da qual são as moléculas e os elementos constitutivos. Em uma palavra, Deus está em tudo, e em tudo é Deus. Deus é o conjunto de todas as inteligências reunidas. Cada indivíduo sendo uma parte do todo, ele mesmo é Deus. Nenhum ser superior e independente comanda o conjunto. O universo é uma imensa república sem chefe, ou sem ou antes, onde cada um é chefe com poder absoluto. Então, são duas doutrinas que têm o mesmo princípio, o panteísmo. Só que o panteísmo, como nós falamos, Deus, o Criador, ele é o resultado de tudo que existe no universo. Tudo volta para ele. E essa outra doutrina é um ser supremo, independente de Deus, mas que você volta para lá. No fundo, o princípio é o mesmo. Você não tem uma vida moral.
depois dessa vida, depois da morte. Você volta para o todo. O mesmo princípio, tá? Número 8. A esse sistema podem se opor numerosas objeções. Ele vai se opor agora, vai colocar as objeções contrárias. Algumas eu até citei aqui, das quais as principais são estas. A divindade não podendo ser concebida sem o infinito das perfeições, pergunta-se como um todo perfeito pode ser formado de partes tão imperfeitas e tendo necessidade de progredir. Entendeu a primeira objeção? Como é que esse Deus, como é que esse ser superior é composto de tanta gente inferior e que precisa progredir como nós? Essa é a primeira objeção. Cada parte devendo ser submetida à lei do progresso, daí resulta que o próprio Deus deve progredir, e ele progride incessantemente, deve ter sido na origem dos tempos muito imperfeito. Se isso acontece, Deus tem que progredir também sempre. E no início ele deve ter sido imperfeito. Vocês estão vendo a falta de lógica, de razoabilidade? Ele está alicerçando a nossa fé, a nossa crença em Deus de maneira sensata, de maneira inteligente. Como um ser imperfeito, formado de vontades e de ideias tão divergentes, pôde conceber as leis tão harmoniosas, tão admiráveis de unidade, de sabedoria e de previdência que rege o universo? Porque as leis que regem o universo são impecáveis, são precisas, são estáveis. Então como é que um ser imperfeito poderia fazer leis tão perfeitas? Está entendendo o raciocínio, Guilherme? Vocês estão entendendo o raciocínio? Está entendendo? Se todas as almas são porções da divindade, todas concorreram para as leis da natureza. Como então pode acontecer que elas murmurem sem cessar contra essas leis, que são obras suas? Que as pessoas reclamam. Elas reclamam. Uma teoria não pode ser aceita como verdadeira senão com a condição de satisfazer a razão e dar conta de todos os fatos que abrange. Se um só fato vem lhe dar um desmentido, é porque ela não está na verdade absoluta. Então, Kardec aqui está refutar é contradizer, refutando a ideia desse Deus panteísta ou o Deus que se deriva do mesmo princípio, como refutou a ideia do materialista, daquele que diz que não existe nada depois da morte. Foi na aula anterior. Tudo bem claro? Aqui nesse livro aqui, dessa edição CELD, estou na página 34, é o item 8. É o capítulo 1, item 8. Agora o item 9, vou entrar no 9. Alguma pergunta? A gente está estudando, pesquisando, né? Olhando, catando. Vamos lá. Do ponto de vista moral, as consequências são também bastante ilógicas. De início, é para as almas, como no sistema anterior, a absorção em um todo e a perda da individualidade. Admitindo-se, segundo a opinião de alguns panteístas, que elas conservam suas individualidades, Deus não tem mais vontade única. É um composto de miríades de vontades divergentes. Depois, cada alma sendo parte integrante da divindade, nenhuma está dominada por um poder superior, não incorrendo por consequência em nenhuma responsabilidade por seus atos bons ou maus. Ela não tem nenhum interesse em fazer o bem e pode fazer o mal impunemente, já que é a Senhora soberana. Nem os homens aceitam isso. Quando você faz coisa errada, você é preso. Ele está dizendo que mesmo os homens errados são perdoados. Você pode fazer o mal do jeito que for, porque você vai se perder no todo. Você não vai conservar mais a sua individualidade. Outra coisa ilógica nessa doutrina. Isso aí está muito em voga, hein? Ainda. Eu vou voltar para o todo, eu volto para Deus. Eu sou Deus, Deus está em mim. Eu sou Deus. E não é assim. Isso não tem lógica. Continua Kardec aqui refutando essa ideia. Número 10. Além disso, esses sistemas não satisfazem nem a razão,
nem as aspirações do homem. Chocam-se, como se vê, com dificuldades insuperáveis, porque são impotentes para resolver todas as questões de fato que eles suscitam. O homem tem, portanto, 3 alternativas. Olha o raciocínio de Kardec aí. O homem tem 3 alternativas para a vida. Isso todo e qualquer homem, crente ou descrente, materialista ou não, religioso ou não. Todo mundo sabe que vai morrer, independente de ter ou não religião, ter ou não crença, acreditar dessa ou daquela maneira, correto? Todo homem vai morrer. Então a gente tem 3 opções. O nada. Eu vou morrer, vai acabar tudo, não existe nada. Não tem gente assim? O nada. A absorção. A absorção, você é absorvido por um todo, que é a teoria panteísta. Ou a individualidade da alma antes e depois da morte. Então, para todo e qualquer homem que pensa na religião, que não pensa, que acredita em Deus, que não acredita, que é católico, que é cristão, vamos abranger, que é cristão, que é budista, que seja lá o que for, ele tem 3 opções. Morreu, acabou, não existe mais nada, acabou tudo, mais nada, zerou. Não, morrer, você vai voltar para um todo, você vai fazer parte de Deus. Ou, morreu, você mantém a sua individualidade. Você vai continuar vivo e sendo você mesmo. Porque antes de ir para... Hoje você é você, vai continuar sendo você. Tem 3 opções. Se a lógica nos conduz à individualidade da alma, que a gente mantém a nossa individualidade, ela também nos leva a esta outra consequência. O destino de cada alma depende de suas qualidades pessoais, porque seria irracional admitir que a alma atrasada do selvagem e do homem perverso estivessem no mesmo nível da alma do sábio e do homem de bem. Olha o raciocínio de Kardec. Nós já admitimos que mantém a sua individualidade depois da alma, depois da morte. Somos espíritos e vamos nos manter com a mesma individualidade. A teoria do nada, o niilismo ou materialismo, já se refutou a ideia lá atrás. A teoria que você retorna a um todo, Kardec acabou de refutar essa ideia. Então sobrou que a gente morre, que a gente é espírito e mantém a individualidade. Certo? É o que ele está dizendo aqui. É o que a gente estudou. Agora, se mantenha a individualidade, eu vou para o mesmo lugar que vai um camarada que é um pária da sociedade, um assassino, confesso, ou um selvagem, um homem civilizado, com conhecimento, moralizado, e um homem que nasce numa tribo que ainda não teve nem contato com o ser humano. É justo ir para o mesmo lugar? A gente vai para o mesmo lugar? Isso que ele está dizendo aqui, para a gente raciocinar. Segundo a justiça, cada alma deve ter responsabilidade pelos seus atos. Porém, para que sejam responsáveis, é necessário que sejam livres para escolher entre o bem e o mal. Sem livre-arbítrio, há fatalidade. E com a fatalidade não poderia haver responsabilidade. Olha o raciocínio de Kardec, vocês têm que acompanhar. Porque você vai para essas igrejas aí, diz que você não tem livre-arbítrio. É a graça de Deus que te escolheu. Se há graça, há fatalidade. Se há fatalidade, eu não sou dono do meu destino. Deus me escolhe ou não me escolhe. Logo, Deus seria injusto, porque escolheu aquele e não me escolheu. Por que ele não me escolheu? Não é assim que eles pensam? Eu estou salvo. Você não. Tem uma seita aí que diz até que tem um número de crentes que certo para ir para o céu. Quem não está naquela lista não vai. Pô, que Deus é esse? Tem um número. Agora, e quem nasceu há 10 mil anos atrás, lá, igual a música do Raul Seixas? Foi para onde? Está no inferno? Está no céu?
Ué, não tinha céu nem inferno, isso foi criado depois. Para onde eles foram? Estão dormindo? Ninguém falou que ia dormir, isso também foi falado depois, não é justo. Não é justo deixar dormindo, não é justo mandar para o inferno, porque ninguém falava disso, e o céu também não existia. Como que a gente se explica isso? Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte. Agora, olha só, Kardec está começando a partir para o raciocínio. Você mantém a sua individualidade, para onde você vai? Para onde você vai? Até ele entrar nas questões depois sobre céu, sobre inferno, sobre anjo, sobre demônio. Todas as religiões têm igualmente admitido o princípio do destino feliz ou infeliz das almas após a morte. Ou dito de outra forma, das penas e dos gozos futuros, que se resume na doutrina do céu e do inferno, que se encontra por toda parte. Porém, no que elas diferem essencialmente, é sobre a natureza dessas penas e desses gozos, e principalmente sobre as condições que podem merecer umas e outras. Daí os pontos de fé contraditórios que deram nascimento aos diferentes cultos e os deveres particulares por eles impostos para honrar a Deus e por esse meio ganhar o céu e evitar o inferno. Então, ninguém morre, mantém a sua individualidade. Não é justo que a gente vá para o mesmo lugar, bom e mal. Aí começou a teoria do céu e do inferno. Vamos ver o que ele vai dizer aqui, que ele vai também refutar essas ideias. Todas as religiões em sua origem estiveram em relação com o grau de adiantamento moral e intelectual dos homens. Estes, ainda muito materialistas para compreender o mérito das coisas puramente espirituais, fizeram consistir a maior parte dos deveres religiosos nos cumprimentos de formas exteriores. Durante algum tempo, essas formas foram suficientes para sua razão. Mais tarde, esclarecendo-se do seu espírito, eles sentem o vazio que as formas deixam atrás de si, e se a religião não os satisfaz mais, eles abandonam a religião e tornam-se filósofos. Então, todas essas teorias atendeu num determinado ponto aos humanos de acordo com seu grau de elevação. Você vai lá numa tribo indígena do Xingu, tem o pajé. Ele faz a pagelança, né? O pajé faz a pagelança. O espírito baixa lá. Tem a manifestação. Do jeito deles. De acordo com o grau de adiantamento deles. Moral e intelectual. Não dá para a gente fazer isso aqui hoje. Então, as religiões, elas também esse entendimento de Deus vai evoluindo conforme evolui o homem. O Deus já foi sanguinário, o Deus já foi cioso, o Deus já foi vingativo para o homem. Hoje não é mais assim. Hoje a gente compreende um Deus de amor. O Deus de justiça é um Deus de amor, um Deus justo, um Deus bom, um Deus estável. Suas leis são estáveis e ele se manifesta através dessa estabilidade, da estabilidade das suas leis. Diferente. Vamos lá. Se a religião do início, apropriada aos conhecimentos limitados dos homens, houvesse sempre seguido o movimento progressivo do espírito humano, não haveria incrédulos, porque é da natureza do homem ter necessidade de crer, e ele crerá se receber um alimento espiritual de acordo com as suas necessidades intelectuais. O homem quer saber de onde veio, para onde vai. Se lhe é apresentado um objetivo que não responde nem às suas aspirações, nem à ideia que ele faz de Deus, nem aos dados positivos que a ciência lhe fornece,
Se além disso, para o lançar, lhe são impostas condições das quais sua razão não lhe demonstre a utilidade, ele repele todo. O materialismo e o panteísmo lhe parecem ainda mais racionais, porque neles se discute e se raciocina. Raciocina-se falso, é verdade, mas o homem ainda prefere raciocinar falso do que não raciocinar de modo algum. O que ele falou aqui? Se você tem uma religião que não atenda às suas necessidades intelectuais, você abandona, você vai largar. Aí você vai para algo que você possa discutir, mesmo que seja errado, como é a questão do panteísmo. Mesmo que seja o materialismo. Porque esse negócio de dizer que você vai para o inferno, que você vai para o céu, isso não atende mais a necessidade de ninguém. Hoje eu acho que nem esses que falam do inferno toda hora acreditam naquilo. O homem instintivamente tem a crença no futuro. Todos nós temos, instintivamente. Porém, não possuindo até hoje nenhuma base certa para defini-lo, sua imaginação concebeu os sistemas que têm dado margem à diversidade das crenças, nas crenças. A doutrina espírita sobre o futuro, não sendo uma obra de imaginação concebida, mais ou menos engenhosa, mas o resultado da observação de fatos materiais que hoje ocorrem sob nossos olhos, reunirá, como já o faz agora, a opinião divergente ou indecisas e promoverá pouco a pouco e pela força dos fatos a unidade da crença sobre esse ponto, crença que não estará mais estabelecida sobre uma hipótese, mas sobre a certeza. Então vocês estão vendo aquilo que eu falei anteriormente. Em meio de uma descrença muito grande, surge a doutrina espírita como opção. Uma opção racional, inteligente e que atende às nossas necessidades. Ele conclui: a unificação feita no que diz respeito à sorte futura das almas será o ponto inicial de aproximação entre os diferentes cultos, um passo imenso, inicialmente em direção à tolerância religiosa, mais tarde em direção à fusão. Então essas ideias no futuro elas vão se fundir. Elas vão se fundir. Essas ideias de que nós somos espíritos imortais, que mantemos a nossa individualidade e que o progresso é constante. O progresso é constante. Essas ideias vão se fundir no futuro, à medida que o homem vai se aperfeiçoando intelectualmente e moralmente. E a gente sabe que o progresso intelectual engendra o progresso moral. Porque são leis. Eu estava conversando com um rapaz aí, meu filho gosta de ler. Ele falou: papai, isso aí sempre, desde que o mundo desses filósofos antigos sempre falaram dessas ideias espíritas. Sócrates, Platão, período pré-socrático, Sêneca, né? Todos esses filósofos, grandes filósofos pré-socráticos que marcou, Sócrates marcou. Antes dele, depois dele. Você vê que no livro dos Espíritos está ali assinado Sócrates, Platão, etc. São deles, não são de filósofos. Eles comungavam dessas ideias. As ideias espíritas. Das ideias espíritas se fez a doutrina espírita. A doutrina espírita é feita de ideias espíritas. A reencarnação é uma ideia espírita. Sempre se falou da reencarnação, a comunicabilidade, a ideia do Deus único, a pluralidade dos mundos habitados. Tudo isso sempre se falou. Aí, para um mundo que nós vivemos hoje, são ideias mais inteligentes, que atendem às nossas ânsias, que está no corpo de doutrina, que é a doutrina espírita. E é isso que a gente está estudando aqui. Terminamos então o capítulo número 1. Vamos deixar o capítulo número 2 para a próxima aula.
que é o receio da morte, o porquê que a gente tem medo da morte. Então ele trouxe para a gente que intuitivamente todos nós sabemos que não morremos. Tem as ideias materialistas, as ideias espiritualistas, e de acordo com o raciocínio que acompanhamos de Kardec, essas ideias que ficam são as ideias da imortalidade da alma e que a gente se mantém com a mesma individualidade. Próxima aula, o próximo capítulo, capítulo 2, nós vamos estudar o receio da morte. Quando terminar o capítulo do receio da morte, ele é bem didático, a gente vai entrar no capítulo do céu, o que é o céu. Depois, o que é o inferno. As ideias que falam do céu, as ideias que falam do inferno, da existência do inferno, e as refutações com relação a essas ideias. Então, o que nós estudamos aqui no capítulo 1, nós vamos ver novamente lá na frente. Eu não me aprofundei para não adiantar o que a gente vai estudar lá na frente. Tudo bem? Alguma pergunta? No question? Então vamos fazer a nossa prece. Nós lemos bastante, né? Então a gente... 50 minutos de aula é um bom tempo. Obrigado, Senhor, pela manhã de estudos. Ao nosso professor José Jorge, muito obrigado pela inspiração, pelo apoio. Obrigado ao Altivo, a todos vocês, queridos irmãos, que sustentam essa casa de amor. A nossa gratidão, o nosso carinho. Obrigado, Cidinha, Neus, Elvira, vocês todos, Lourdinha. Deus abençoe vocês. Obrigado por tudo, Paulão, Dona Ivone. Então, que seja em nome desses espíritos amigos, Jesus. Em nome do Altivo, diretor da nossa casa, com os espíritos guias que sustentam a direção da nossa casa. Que seja em nome de Allan Kardec, em teu nome, em nome do amor, do nosso amor, mas acima de tudo, em teu nome, Jesus, e em nome de Deus, é que damos por encerrado os estudos da manhã de hoje em torno do livro Céu e Inferno. Que assim seja. Graças a Deus.